Hoje eu quero perguntar para mim e para você, para onde nós estamos olhando. Nós estamos olhando para frente, se estamos olhando para trás, o lado esquerdo ou o lado direito. Porque nós vimos na Bíblia, a palavra do Senhor, falar sobre um homem, Pedro. Um homem que andava sempre ao lado de Jesus, aonde quer que o Senhor estava indo, ele estava junto com Jesus. E certa feita, Jesus ele estava andando por cima das águas, e os seus discípulos dentro daquele barco, vindo aquela homem vindo por cima das águas, eles pensando que era um fantasma. E logo o Senhor disse que era ele. Então Pedro, olhando, disse: se tu és tu, mestre, que eu vá até a ti. Então Pedro saiu do barco e foi ao encontro de Jesus. E chegando ao encontro, chegando mais ou menos perto do Senhor, veio um vento forte, aonde ele ali se apavorou, teve medo e começou a afundar. Então ele gritou pedindo socorro ao mestre, aonde o Senhor estendeu a sua mão. Então Pedro, enquanto ele estava com seus olhos fixados, andando em direção ao mestre, andando em direção a Jesus, ele estava andando por cima das águas. Então eu te pergunto, para onde você está olhando? A quem você está olhando? Eu faço essa pergunta porque a gente vê hoje muitas pessoas que hoje elas estão olhando não somente para Jesus. Na verdade, elas não estão nem olhando para Jesus. O exemplo de Pedro nos traz a dizer para mim e para você que nós devemos olhar para Cristo. O nosso foco, a nossa direção é para o Senhor. Onde muitas pessoas, elas se apegam em olhar para o homem. Elas se apegam em olhar para uma pessoa onde eu e você sabemos que nós somos falhos. Onde a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro ali falhou. Ele negou a Cristo. Mas então, este homem, enquanto ele estava focado, olhando para o Mestre, olhando para Cristo, ele estava andando por cima das águas. Para mim e para a sua vida, nos dias que vivemos hoje, quem sabe você está deparando com uma situação difícil na sua vida. Mas quando você fixa os seus olhos em direção a Jesus, anda na direção do Mestre, você vai chegar cada vez mais perto daquilo que o Senhor tem para ti. Mas quando eu e você deixamos de olhar fixo a Jesus e olhamos para o homem, nós começamos a afundar assim como Pedro. Porque sabemos que nós, seres humanos, nós somos falhos. E hoje a gente vê nas igrejas tantas pessoas, elas estão com seus olhos fixados no homem. Fixado naquilo que não vai trazer o socorro. Trazer aquilo que realmente você precisa. Mas quando você está com seus olhos fixados em Cristo, e Deus ele vai trazer o melhor para a sua vida. Porque não foi o ser humano que morreu por ti numa cruz. Não foi o ser humano que disse que te ama. Mas foi Jesus. Quando o Senhor estava ali com seus braços abertos, cravando na sua mão aqueles pregos, era por amor de mim, de você. Quando o Senhor estava sendo açoitado, Ele estava levando aquela chibatada por mim e por você. Então eu quero trazer para você hoje, fixa os seus olhos em direção a Cristo. Pedro, naquela direção que ele estava andando por cima das águas, estava nos dando exemplo para mim e para você que nós devemos olhar para Cristo. Olhar para Cristo e não tirar os nossos olhos em direção a Cristo. Quando eu e você tiramos, já percebemos que a gente tirou os nossos olhos, a gente começa a sair da vontade de Deus. E hoje muitas pessoas elas estão saindo da vontade de Deus. Muitas pessoas hoje, quando a gente se afirma em direção à vontade de Deus e pelo motivo ou outro começa a se desviar do caminho do Senhor, a gente sai daquilo que Deus tem para mim e para você. Então eu quero trazer para mim e para você, olhe como é o exemplo que Pedro nos deu quando ele estava andando por cima das águas, quando o Senhor disse, homem de pouca fé. Se eu e você realmente ficar na direção do Senhor,
buscando a presença de Deus e buscando aquilo que Deus tem para mim e para você, nós vamos começar a viver os milagres, as maravilhas que Deus tem para mim e para você. Mas quando a gente começa a se apegar em homem, que a gente vê nas igrejas tanta gente que quando troca de uma liderança, as pessoas elas vão junto com aquela liderança e sai muitas das vezes da vontade de Deus. Eu falo isso por quê? Porque muitas pessoas elas não estão, é uma realidade, elas não estão fixadas na vontade de Deus. Elas não estão seguindo a direção do Senhor. Elas estão realmente vivendo uma vida abalizada, fixada no homem. E o Senhor nos dá o exemplo para mim e para você que nós devemos olhar para Cristo. Nós devemos seguir a Cristo. Quando eu e você seguir a Cristo, realmente como é a vontade dele, as coisas vão mudar. Mas quando eu e você ficar seguindo a exemplos do homem ou da mulher, a gente sabe que o ser humano pode falhar. E muitas das vezes as pessoas estão tão fixadas no homem ou na mulher que quando eles falham, a gente julga, a gente questiona e a gente muitas das vezes até sai do caminho de Deus. Isso quer dizer o quê? Nós devemos seguir o quê? A vontade do Senhor, através da sua palavra. E muitas pessoas não querem. Um exemplo para mim e para você é quando um líder te chama você para fazer parte de uma liderança. As pessoas, às vezes, porque elas são muito apegadas aos líderes, elas vão lá e pegam para fazer e não conseguem alcançar o objetivo, se frustram, desiste da caminhada e muitas das vezes até desiste de andar na vontade de Deus. Sabe por quê? Porque as pessoas hoje elas não estão orando, elas não estão sendo preparadas para aquilo que Deus tem. Muitas das vezes a gente não pode fazer a vontade do ser humano. A gente tem que orar, voltar na direção de Deus, para realmente ver se é aquilo que é para nós. Enquanto Pedro estava andando com fé, com seus olhos fixados em Cristo, ele estava andando por cima das águas. Quando ele parou de olhar em direção a Cristo, e olhar para o vento, para aquilo que estava acontecendo, ele começou o quê? A afundar. O Senhor disse, homem de pouca fé. Então, para mim e para você, nós devemos olhar para Jesus. Tudo que eu e você fizer, nós devemos orar, clamar e pedir direção de Deus para ver se realmente é para nós uma liderança, se realmente é para nós, muitas das vezes, sair da onde nós estamos para ir para outro lugar. Porque a gente pode dar certo? Pode, mas muitas vezes pode o quê? As pessoas podem abandonar até a fé em Cristo pensando que o Senhor me abandonou. Não. Jesus ele não abandona ninguém. A bússola para mim e para você chegar, o guia, o GPS, para mim chegar, eu e você chegar até o lugar certo, até chegar àquele destino, é a palavra de Deus. Para mim e você chegar a alcançar os objetivos que Deus tem para mim, para a sua vida, é através da Bíblia. Ela vai nos dar a direção certa, que muitas das vezes as pessoas hoje não querem. Muitas das vezes hoje as pessoas estão o quê? Fixadas no homem. Mas como eu digo, o homem é falho. Jesus não. O Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus que vai nos libertar. Então eu quero trazer para mim e para você hoje dizendo, teus olhos e os meus estão fixados aonde? Devemos estar com eles fixados em direção ao Mestre, seguindo ao Mestre. Quando aqueles homens chegaram lá para querer apedrejar aquela mulher e chegaram até Jesus para que ele fosse e desse ali o veredito para que eles fossem apedrejar aquela mulher. O Senhor disse, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Aqueles homens um por um foram abandonando as suas pedras. E o Senhor disse, vás e não peque mais. Então aquela mulher com certeza ela seguiu, obedeceu a ordem de Jesus. E ela teve que êxito. Ela conseguiu
a alcançar os objetivos, porque ela seguiu a ordem de Cristo. E muitas das vezes as pessoas hoje elas não seguem a vontade de Deus, se espelham no ser humano, porque eu e você devemos se espelhar em Cristo, se espelhar no Mestre. Ele que não vai nos dar a direção certa. Amém? Fique com essas palavras, grave no teu coração e hoje medite aonde está os teus olhos fixados, se é no homem ou se é em Cristo. Porque o Senhor, Ele vai ter o melhor para a sua vida. O Senhor tem o melhor para a sua família, para o seu lar, para o seu trabalho, para o seu casamento, para o seu ministério. Tudo depende de mim e de você estar com nossos olhos fixados em Jesus. Fique na paz, guarde essa palavra no teu coração e não deixe de ficar com teus olhos fixados em Jesus. Amém? E eu quero te convidar, você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para que assim nós colocar vídeos novos no YouTube e avisar quando entrar vídeos novos aqui. Deixe seu like, comente e seja abençoado por Deus. E olhe sempre, fixe seus olhos em Cristo, que é o autor e consumador da minha e da sua fé.